Muito obrigado, Bispo Boetes, por esse espaço. O senhor é o pastor dessa igreja, muito mais competente que eu para falar, e mesmo assim, me dá esse espaço aqui. Muito obrigado, pastor. Queridos irmãos, eu tenho 4 datas que no ano são muito relevantes e eu tenho muito apreço por elas, né? Em fevereiro, comemoramos o primeiro culto evangélico no Brasil. Em março tem o Dia Mundial da Oração, em outubro, Reforma Protestante, e em dezembro, o Dia da Bíblia. São 4 datas que para mim são muito importantes, e eu sempre faço grandes no sentido de nunca deixar passar, né? Eu comento muito sobre essas datas. Então eu fico feliz que nós possamos meditar hoje um pouquinho sobre a Reforma. Reforma Protestante, vou retomar de onde o bispo começou, foi em 1517, em 31 de outubro. E é uma data que a gente estuda na escola, é uma data que a igreja evangélica em geral não deixa passar em branco. Só que muitas vezes nós temos 2 avaliações. Na escola, no ensino médio, basicamente o professor de história vai dizer, não, a reforma foi de um padre que se revoltou contra a venda de indulgências, a venda de perdão de pecados. E pronto, foi isso que ele fez. E por outro lado, algumas pessoas que vão dizer, mas o que tenho eu hoje, evangélico no século 21, o que eu tenho a ver com a reforma protestante? Então hoje eu quero demonstrar para os irmãos que foram desvios na igreja, que chegou um momento em que a igreja não tinha mais laços com a igreja primitiva, com aquela igreja que eu leio em Atos dos Apóstolos, em Corinto, em Gálatas, enfim. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo uma igreja, e quando eu olho para a Idade Média, e eu olho para a igreja, eu não reconheço mais a igreja de Cristo. Jesus tinha uma palavra de amor, de consolo, e especialmente, Jesus tinha uma palavra para aqueles marginalizados e esquecidos da sociedade. Jesus, vamos lembrar aqui daquela mulher pega em adultério? Jesus foi lá defendê-la. A mulher samaritana, que os judeus sequer conversavam com ela, o cego de Jericó, o leproso, que Jesus toca no leproso, e a lei dizia que nem podia tocar na lepra. A gente sempre lembra, né? Quando o leproso tocava em alguém, esse alguém ficava impuro. Quando Jesus tocou no leproso, a lepra teve que sair. Foi diferente. Até o corrupto cobrador de impostos, Zaqueu, ganhou a atenção de Jesus. A pregação de Jesus, ela atendia o rico, atendia o importante, mas também atendia o pobre e atendia o esquecido, o marginalizado. A pregação de Jesus era para todos. Então é muito claro que as pessoas seguiam a Jesus não só pelos milagres, mas também pelo cuidado que Deus tinha com todos. Os apóstolos seguem o mesmo caminho, pregando com a autoridade de Jesus, fazendo milagres, mas cuidando dos pobres. Os irmãos devem lembrar que no livro de Atos, quando os primeiros diáconos são escolhidos, o motivo da escolha de auxiliares na igreja foi porque as viúvas estavam sendo desprezadas na distribuição de alimentos. Olha, precisamos de alguém para ajudar. Esse cuidado com os pequenos, com os pobres, sempre foi uma obrigação da igreja. Tiago, o apóstolo Tiago, chega a dizer, Tiago 1:27, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Em Tiago 1:27. Qual que foi o resultado disso? Atos 2:47. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Essa foi a fórmula para o crescimento da igreja. E não foi um crescimento fácil. Foi atrás de dura perseguição, foi com o sofrimento do povo. Só que a igreja cresceu. E devido a um longo processo histórico, muita gente vai dizer, a igreja primitiva era santa e de repente se corrompeu. Irmãos, não é bem assim. Ninguém dorme criança e acorda adulto. Ninguém dorme adulto e acorda velho. Tem um longo processo histórico. Eu sempre lembro para os alunos. Pessoal, se a igreja fosse 100% pura, como é que ela se corrompeu?
Se a igreja um dia foi 100% impura, como é que ela teve a reforma protestante? Então eu não posso ser tão exagerado ao fazer essa análise histórica. Mas chegou o momento em que a igreja não pregava mais o arrependimento, o povo era proibido de ler as escrituras, a igreja explorava sob o poder do Estado. O ápice para mim é na visita do Tomás de Aquino ao Papa Inocêncio IV, 1330 depois de Cristo. Está lembrado da filosofia do São Tomás de Aquino? Autor da Suma Teológica. Quem é adolescente aqui cai no Enem, tá? Memoriza essa. A redação do Enem você vai se dar muito bem se você lembrar disso. Mas o Papa Inocêncio fala para o Tomás de Aquino, olha Tomás, a igreja hoje não pode dizer como nos primeiros dias, não temos prata nem ouro. E o Tomás de Aquino responde, correto, mas também não pode dizer ao leproso, levanta e anda. Porque a igreja já tinha perdido. O Papa, o Tomás disse para o Papa, a igreja não pode mais dizer para o paralítico, levanta e anda. Para o coxo, levanta e anda. Curioso como é que uma igreja que sofreu com as perseguições, na Baixa Idade Média, começa a perseguir os seus inimigos. Uma igreja que sempre trouxe as pessoas a Cristo pelo poder da pregação, de repente, começa a converter pela força. O imperador Teodósio, em 380 depois de Cristo, diz que aqueles povos vencidos na guerra que não se convertessem, podia matar imediatamente. Então, vencia a batalha, convido para ser cristão, não quer ser, morre lá mesmo. Por autoridade do imperador. E é incrível quando eu olho isso. Eu tenho uma igreja em que não se importa mais com os pobres. Tem muitas críticas disso. Quem assistiu o filme, leu o livro Em Nome da Rosa, deve lembrar de uma cena em que abre um portão no mosteiro e desce lixo, e tem pobres lá embaixo que pegam lixo. Aí o personagem do Sean Connery fala, é mais uma doação generosa da igreja aos pobres. Ali é uma crítica a essa igreja da Idade Média. A igreja nasceu formada por homens e mulheres que temiam a Deus. Na Idade Média, a igreja tinha ordens armadas, prontas para a guerra, treinadas para o combate. Claro que hoje não é a mesma coisa, mas quando nasceram os dominicanos, vem do latim dominus canis, cães de Deus. A companhia de Jesus eram os inquisidores do Papa. A ordem dos templários foi destruída porque era um perigo para o império. Até uma curiosidade interessante, que a ordem dos templários é encerrada, mas ela continua em Portugal. O imperador Dom João VI convence o Papa a manter a ordem em Portugal e muda o nome para a Ordem de Cristo. Lembrado do Pedro Álvares Cabral? Grão-mestre da Ordem de Cristo, quando descobriu o Brasil. Uma igreja que lá em Atos conta que as pessoas vendiam suas propriedades e entregavam aos outros, todos tinham tudo em comum. De repente, essa mesma igreja vende até perdão pelos pecados, inclusive perdão pelos pecados de quem já morreu. Eu tenho um amigo seu, um familiar, meio mala, você sabe que ele não era crente lá, essas coisas, você pode ir lá e pagar pela salvação dele, mesmo depois de morto. A Bíblia em latim, enquanto ninguém falava latim, todo mundo proibido de ler a Bíblia, e só o Papa tinha permissão de interpretar a Bíblia. O Martinho Lutero leu uma Bíblia quando ele estava no doutorado em teologia. Irmãos, isso é assustador. Como é que alguém faz mestrado em teologia sem pegar numa Bíblia e ele conhece uma no doutorado? E ele já era padre lá em Wittenberg, na igreja do Castelo. Uma igreja que não falava mais em salvação pela fé ou pela graça de Deus. A vida do cristão se resumia em cumprir os sacramentos, que aliás estão em vigência até hoje no catolicismo romano. Batismo, crisma, eucaristia, penitência, extrema unção e ordenação ou casamento. São 7 sacramentos, é possível cumprir 6,
que ou você é ordenado padre ou se casa. Então o casamento também é um sacramento. Nisso, tudo era cobrado. Irmãos, pensa em tudo. Batismo cobrado, missa cobrado, troca de padre cobrado também, extrema unção, tudo isso. Inclusive era uma arma do Papa, o chamado interdito, que é quando suspendia os sacramentos. Os irmãos devem conhecer bem uma expressão de que se a criança nascer e não batizar se torna pagão. É aquele dogma que eu preciso batizar logo a criança assim que nasce, porque se morrer vai para o limbus infantus, vai para o limbo das crianças e lá fica eternamente. É por isso que quando uma parteira vai fazer o parto, leva um balde de água. Porque se a criança nascer muito fraquinha, morre, não morre, a própria parteira pode fazer o batismo. Mesmo se ela nem for católica, esse é o único sacramento que um não católico pode fazer, que é o batismo. Agora vocês estão lembrando da cena de filme, novela, que a parteira sai doida atrás de uma bacia com água, né? Está explicado agora, é por isso. Irmãos, a igreja também vendia objetos sagrados, vendia relíquias sagradas. O que acontece hoje eu acho que é só mera coincidência, tá? Vendendo coisas que podem ter poder espiritual, mas basicamente as relíquias perdoavam pecados. Só de eu olhar para uma relíquia eu tinha alguns pecados perdoados, e se eu levasse uma para casa, aí eu tinha 1000 anos, né? Cada relíquia era um tanto, tá, gente? 1000 anos, 200 anos, 100 anos, a menos no purgatório de possuir uma relíquia. Vamos lembrar de outra coisa, quem já foi na missa e o padre pegou uma imagem, em geral da Nossa Senhora ou da Virgem Maria, e ele anda pelo corredor e volta com ela na mão. Em geral com coroinha jogando água benta. De eu olhar para um objeto sagrado, eu tenho pecados perdoados. Então o padre vai andar no corredor para garantir que todo mundo vai ver a imagem. Então isso aqui acontece. Só que eles exageraram, irmãos. Lá em Wittenberg, onde o Lutero era padre, tinha 35 lascas da cruz de Cristo, um frasco de leite da Virgem Maria e uma lasca da vara de Arão que floresceu. Lutero chegou a dizer que se pegasse todos os pregos da cruz e juntassem todos, daria para colocar ferradura em todos os cavalos da Alemanha. Ele disse que 14 cabeças dos 12 apóstolos estavam lá no Vaticano. E umas 4 cabeças de João Batista. Irmãos, esse era o cenário da igreja. Martinho Lutero não foi o primeiro nem o único reformador, mas ele é sem dúvidas o grande reformador. É nele que se concentra a história da reforma. Muitos outros vieram antes. Eu gosto muito de citar o Bernardo de Claraval, século XII. Ele começa a pregar contra o dogma da Imaculada Conceição de Maria, contra a venda de indulgências e o distanciamento entre a igreja e o povo. Mas uma frase dele, para mim, é um lema. Não devemos nos calar diante os erros da igreja. É melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Isso foi no século XII, Lutero no século XVI. Mas o Martinho Lutero era um monge agostiniano que se converteu. Aliás, ele decide ser padre por uma promessa que ele faz para Santa Ana. Ele está numa tempestade, cai do cavalo, machuca, não consegue andar, fica com medo de morrer. E ele faz uma promessa para Santa Ana que se ele fosse livre desse episódio, ele viria a ser padre. Como é que Deus usa as coisas, né? Nós devemos para Santa Ana a conversão do Martinho Lutero. Mas o ponto é o seguinte: o grande conceito de ser cristão naquela época era o merecer a graça. A graça de Deus está aí, ela salva, mas eu preciso merecer a graça de Deus. Como é que eu mereço a graça de Deus? Com penitência, com compra de objetos sagrados, com crisma, eucaristia, com confissão, com extrema unção. Então eu vou merecer a graça. Só que algo incomodava Lutero, que ele não se sentia merecedor da graça. Parece que tudo o que fazia não era o suficiente para alcançar a graça de Deus. Temos registros grandes aqui do Lutero, por exemplo, que ele dormia no mármore, no frio, quase sem roupa, para mortificar o corpo, para ver se se sentia salvo. Ele criava confusão com os outros monges, porque ele esfregava o chão do mosteiro e esfregava mais o chão do que os outros, brilhava mais. Aí dava confusão onde ele estava.
Não comia comida temperada, porque o prazer de comer também podia impedir de alcançar a graça de Deus, e estudos bíblicos e sofrimento com o corpo, e nada disso. E nenhum dos sacramentos, nenhum dos dogmas da igreja, nenhuma peregrinação a Roma, nenhum sofrimento com a carne, nada disso consolava o coração do Lutero. E aí tinha outro ponto, e aí já são reflexões teológicas lá do doutorado. Como é que um Deus que mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, de repente só salva quem pode pagar pela indulgência? Como é que um Deus que é amor, que se sacrificou pela humanidade, agora tem prazer no sacrifício humano, de quem usa o flagelo, de quem se chicoteia, de quem faz uma peregrinação amarrado numa pedra, carregando uma cruz? Não fecha a conta. Lutero passa 4 anos estudando Romanos. A biografia dele conta que ele decorou o livro de Romanos em grego. E Lutero era alemão. E decorou o livro de Romanos em grego. Irmãos, eu tento decorar o Salmo 23 até hoje. Desde a salinha de crianças, e não deu certo até agora. Mas ele decorou o livro de Romanos em grego, de tanto que leu. Aí ele leu Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo vive pela fé. Essa foi a palavra que de repente fez o céu abrir, que fez a vida fazer sentido. É por isso que o coração dele não encontrava a salvação nos sacramentos, não encontrava na penitência, não encontrava na peregrinação a Roma, não encontrava na venda de indulgências, mas não encontrava porque lá não estava. E aí Paulo é quem fez a reforma protestante, e ele nos lembrou que o justo vive pela fé. O que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, é que a reforma protestante nunca foi a luta de um homem pelo fim das indulgências, como muita gente, talvez por falta de conhecimento, eu acredito que seja essa a razão, que ensina desse jeito. Mas sim, a reflexão de alguém que um dia leu as Escrituras e não conseguiu ver na igreja que ele estava, a igreja que estava nas Escrituras, que não conseguiu ver no dia a dia da igreja o que a Bíblia diz que deve ser o dia a dia do cristão, e o modo como nós servimos a Cristo e adoramos a Deus, e o modo como nós buscamos a salvação no Senhor, não estava de acordo com a igreja da época dele. A reforma protestante é o grito de homens e mulheres que olharam para as Escrituras e disseram: eu quero viver as Escrituras, eu não quero viver os dogmas humanos da igreja. Eu não quero viver numa igreja que tem ordens armadas, está pronta para a guerra. Eu quero viver numa igreja que tem homens e mulheres que amam a Deus, que têm fé no Senhor, que vivem pela fé. É isso que está escrito. Uma igreja em que as práticas sejam um reflexo do que eu encontro nas Escrituras. Isso é a igreja que nós precisamos procurar. É isso. É, acima de tudo, uma igreja que vive pela fé. Lutero é famoso também pelas 95 teses que ele prega na porta da igreja do castelo e convida as pessoas para o debate. Para mim, a melhor de todas é a 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça de Deus. Uma igreja rica, com poder militar, que usava o povo para manipular o imperador, e o imperador fazia acordos com o Papa para manter o povo sob controle, que se gabava do dinheiro que tinha, que disputava com imperadores e duques, extensão de terra, dinheiro. Lutero vem e fala: o tesouro da igreja nunca foi o tesouro dessa terra, mas o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que é salvador, são as Escrituras. Na Idade Média, se pensava em indulgência, em penitência, em peregrinação. O Antigo Testamento se pensava em alcançar a salvação pelo cumprimento da lei. Os fariseus do tempo de Jesus
cumpriam a lei com um rigor exemplar. Quando falava que o fariseu dava o dízimo de tudo, é porque ele tinha medo de esquecer de dar o dízimo de algumas coisas. A lei não mandava dar o dízimo de tudo. Um fariseu não comia na casa de outro fariseu, de comer uma comida da qual não tivesse sido separado o dízimo daquela porção. Isso era um fariseu. O fariseu estudava a Bíblia mais do que todo mundo. Só que Jesus critica os fariseus, irmãos, vamos observar isso nas Escrituras. Jesus não critica os fariseus por serem rigorosos cumpridores da lei. Jesus vai dizer: bem que disse o profeta Isaías, vocês me confessam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A reclamação de Jesus é que os fariseus queriam ser salvos pelo cumprimento da lei. Na Idade Média, eu queria ser salvo pela penitência, pela compra de perdão de pecados, por peregrinações. No Antigo Testamento, o povo tentava ser salvo por cumprir a lei. Hoje, na igreja de hoje, tem gente tentando ser salvo porque está pagando o preço. Está subindo o monte, descendo o monte, fazendo oferta de desafio. Está fazendo jejum de 50 dias. Tem que fazer jejum? Tem. Tem que orar? Tem. Mas isso faz quem já foi salvo por Cristo. Eu não faço para merecer a salvação. Tem uma inversão na conta. Os irmãos vão querer me perguntar, eu já respondo. Então o que eu faço com a lei do Antigo Testamento? Cumpre. A lei de Deus é para ser cumprida. Só que ela é para ser cumprida por quem já está salvo pelo sangue de Jesus. Que lei de Deus é essa? Santidade, amar somente a Deus, honestidade, justiça. O Antigo Testamento está cheio de leis para serem cumpridas. A lei cerimonial foi encerrada em Jesus. O sistema de sacrifícios foi encerrado em Jesus. João Batista não fala de Jesus, esse é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Uma vez que o Cordeiro de Deus já foi apresentado, o Cordeiro animal não é mais necessário. Mas a lei moral, essa aí deve ser cumprida. Cumprida por quem já creu em Jesus. E a resposta é que a salvação não está no meu próprio mérito, na minha busca por cumprir um ritual nessa terra, seja do Antigo Testamento na lei, seja da Idade Média, todos aqueles que nós estamos conversando aqui, seja hoje, quando eu tento alcançar a salvação pela minha força, mas a salvação é pela graça de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens. Como é que eu alcanço a salvação? Eu alcanço pela fé. Irmãos, Deus não me aceita por uma atitude que eu possa ter. Ele não me aceita por algum pagamento humano. João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus enviou Jesus, Ele enviou dele mesmo para morrer por nós. Na Idade Média havia uma teologia, que depois foi resolvido esse problema, mas se pensava que Jesus veio ao mundo pagar uma dívida para o diabo. Não. Salmo 51, versículo 1, pois contra ti pequei, só contra ti pequei, o meu pecado, eu peco contra Deus. A minha dívida, a dívida da humanidade era contra Deus. Então Jesus veio pagar a dívida contra Ele mesmo. O que é que eu posso dar que é maior ou igual ao sacrifício de Jesus na cruz? Seu carro? Seu pé inchado porque foi a pé ali para outra cidade? Seu dinheiro todo aí da conta, mais o cheque especial, mais o limite do cartão de crédito? O que você pode dar para Deus? Posso dar nada. Não tem nada que eu possa dar a Deus para pagar pela salvação, nada que eu possa dar para merecer a salvação. Mas o nosso Deus é um Deus de amor. Quando Paulo escreve Romanos, Paulo nos dá justamente essa aula, até o capítulo 8 de Romanos, ele dá exatamente essa aula. O que eu preciso fazer para merecer a salvação?
Capítulo 1 de Romanos, Paulo vai lembrar que aquele que não conhece a lei de Deus, pecou. Ele ainda é pecador. Ah, mas como assim? Se não tem a lei, como é que peca? Deus colocou no coração de cada homem e mulher dessa vida a partícula dele, a consciência do que é justo, do que é honesto, do que é certo, do que é errado. Me fala uma sociedade em que é bonito roubar, bater na mãe. Me fala aí uma sociedade hinduísta, budista, barraísta, islâmica. Me diz, hindu, cristã, ateia, me fala. Toda a humanidade tem o mesmo senso de verdade, de justiça, de moral. Paulo vai dizer que isso foi plantado por Deus. Mesmo sem conhecer a lei de Deus, eu sei o que é certo. E mesmo assim a humanidade erra. Então ninguém é indesculpável. Capítulo 1 de Romanos. Capítulo 2 de Romanos, Paulo agora chama atenção para os judeus. Enquanto os ímpios, os gentios pecaram sem a lei, os judeus pecaram com a lei no colo. Olhando para a lei de Deus, eles pecaram. E a conclusão está no capítulo 3. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós conhecemos muito bem esse texto. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para a gente? Como é que eu posso ser aceito por Deus? A busca por ser aceito por Deus na Idade Média, e que nós precisamos da Reforma Protestante nos trazer de volta, foi essa busca. Eu quero merecer a graça de Deus. Lá no Antigo Testamento, eu quero merecer a salvação. Hoje tem gente achando que vai merecer a salvação. E eu vou repetir, nós não merecemos a salvação. De onde é que vem a salvação? Vem do Senhor. Paulo responde, como é que eu posso ser justificado? E aqui tem um termo forense em Romanos capítulo 1, no 1,17, tem sua Bíblia aberta nesse versículo. Quando alguém era inocentado num tribunal romano, a palavra era que a pessoa foi justificada. Eu sou acusado, sou julgado, e quando eu sou absolvido, a palavra usada no tribunal romano era justificado. E aí Paulo usa a mesma expressão que ele traz dos tribunais, um termo forense, para dizer, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela no cumprimento da lei, não se revela em peregrinações, não se revela em dogmas da igreja, se revela no Evangelho. Como? Pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O que deve trazer o crente para a igreja é a fé. O que deve te fazer ler as Escrituras todos os dias é a fé. O que deve te fazer caminhar todos os dias é a fé. Nós não vivemos por desafios, por comprar objeto sagrado, por ter essa ou aquela estrutura de igreja, mas que nós temos fé em Deus. Romanos 1,17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Os irmãos devem viver pela fé, caminhar pela fé, confiar no Senhor. Paulo está aqui ensinando como é que eu tenho que fazer para ser aceito por Deus. Talvez alguém me ouve agora e tenha essa dúvida, será que eu serei salvo? Será que eu estou salvo? Como será que eu posso ter certeza da salvação? E a resposta está aí na sua frente, pela fé. Você tem fé no Senhor Jesus? Você crê no Senhor? Jesus morreu na cruz por nós, Romanos capítulo 5, versículo 8, quando ainda éramos pecadores. A salvação ela é a todos, mas será salvo aquele que reconhecer a Cristo como Salvador. Será salvo aquele que olhar para a cruz de Cristo e crer que lá está a salvação. Nisso nós cremos. Uma aulinha de história faz bem, mas a grande aula de hoje é que nós somos salvos pela fé.
é que a justiça do Senhor nos encontra pela fé, e que nós confiamos na salvação do Senhor, e que a fé é o único caminho para a salvação. É o único. Posso morar perto, posso morar longe, posso ser alto ou baixo, posso ser velho ou jovem, eu vou encontrar a salvação pela fé. O grande resgate da reforma protestante, e que nós não podemos abandonar, é que o justo vive pela fé. O poder de Deus é o Evangelho que traz a salvação para quem tem fé. E eu quero falar outra coisa para terminar. Tem muita gente que tem fé na fé. Eu tenho muita fé no coração. Irmãos, eu não quero ter fé na fé. Eu quero ter fé no Senhor Jesus. Eu quero confiar na palavra do Senhor. Um dia nós resgatamos isso, hoje nós estamos aqui. Não cremos em oração feita a santos, não cremos em rituais sagrados, não vendemos objetos sagrados, porque nós só precisamos da fé no Senhor Jesus. Se os irmãos tiverem fé, a igreja está protegida de qualquer ataque de heresia, de falso ensino, de qualquer coisa, porque nós cremos no Senhor. Porque afinal de contas o justo vive pela fé. Os irmãos podem orar comigo? Pedir a Deus que conserve essa fé no nosso coração, nós possamos abrir os olhos todos os dias e agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu sem que eu mereça. Quando eu aceitei a Jesus, foi Ele quem me trouxe. Quando eu disse eu quero servir ao Senhor, Ele só disse eu estava te esperando. Feche os olhos. Meu Deus, obrigado, porque a salvação do Senhor chegou a nós através de Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor salvou a sua igreja pelo seu grande amor. Obrigado, Senhor, pela fé que o Senhor traz para esta igreja, porque nós servimos ao Senhor pela fé. Nós não confiamos em homens, nem em estruturas humanas, confiamos no Senhor e na sua palavra. Meu Deus, enche fé essa igreja, enche nossos corações de fé, para que possamos caminhar contigo em direção à sua palavra todos os dias. Meu Pai, muito obrigado pela salvação que o Senhor trouxe, traz sobre esta igreja. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.